A história começa em um castelo onde um dos 4 reis celestiais, um membro do exército do rei demônio chamado Stor, entra segurando um bebê recém-nascido em seus braços. Seus camaradas perguntam onde ele encontrou esse humano, e ele conta a eles que o encontrou em uma floresta demoníaca no leste. O bebê estava prestes a ser devorado por um urso selvagem. Nemoi, um dos membros dos 4 reis celestiais, diz que ela não odeia humanos, mas não se importa com esse tipo de coisa. Layla acredita que é incomum concordarem com algo, mas ela concorda. Aled concorda com ela e acha que, em primeiro lugar, eles precisam decidir o que fazer com esse bebê. De repente, Stor confessa a eles que irá criar esse bebê. Layla se pergunta se é possível para eles, demônios, criarem uma criança humana. Layla acredita que o bebê se tornará um grande homem e não consegue deixar de se sentir ansiosa com isso. Será interessante para Nemoi ver um bebê crescer. Quanto a Aled, ele gostaria que o bebê estudasse bastante e adquirisse conhecimento enquanto cresce. Stor conta a todos que primeiro precisa obter permissão do rei demônio. Aled diz a ele que o rei demônio sempre deixa ele fazer esse tipo de coisa, já que a princesa acabará de nascer, então esse bebê poderia ser um perfeito companheiro de brincadeiras para ela. Na próxima cena, vários anos depois, o bebê chamado Leon cresceu e se tornou um habilidoso ferreiro. Em uma missão com seus camaradas na floresta, ele derrotou um dragão sozinho. Seus camaradas ficaram surpresos e o elogiaram, reconhecendo sua habilidade. Leon agradeceu a eles, assegurando que poderia cuidar do resto. Os pais de Leon o abandonaram quando era bebê, então ele foi acolhido pelos 4 reis celestiais no mundo demoníaco. Apesar de ser humano, ele sentiu que eles o criaram com amor. Por isso, ele queria retribuir a gentileza se juntando ao exército do rei demônio e contribuir para a paz do mundo, mesmo que de maneira pequena. Então, ele começou a procurar pela princesa chamando seu nome enquanto caminhava pela floresta. Eventualmente, encontrou a princesa sentada ao lado de uma árvore. Ela perguntou se algo tinha acontecido. Leon explicou que estava procurando por ela, já que ela não apareceu na reunião. Ela perguntou se ele tinha outra missão mais tarde. Ele respondeu que sim, seria uma missão solo. O nome da princesa é Alice Arkvrig. Ela é a única filha do rei demônio. Então, ela diz a ele que há muitas coisas que ela gostaria de compartilhar, mas isso pode esperar. Ela se sente honrada. A princesa e Leon cresceram juntos, mas ela ainda quer estar ao lado dele. Leon lembra dos velhos tempos quando eles eram crianças e ele tinha que carregá-la para todos os lugares, já que ela não conseguia controlar seu poder mágico. Agora, a princesa pede a ele que a carregue. Ele a pega no colo e ela se sente incrivelmente feliz. Leon acredita que algumas coisas nunca mudam. Ele promete cuidar dela sempre que ela quiser e pede para ela não se afastar por muito tempo. Ela responde que é uma proposta tentadora. Nesse momento, Leon percebe que eles não têm tempo para isso agora. Ele a coloca gentilmente no chão. Alice pergunta se ele pode acompanhá-la até o castelo. Ele responde que será um prazer. No castelo do rei demônio, todos os membros dos 4 reis celestiais, a princesa e Leon estavam presentes para a reunião. Eles estavam discutindo sobre uma ilha localizada nas águas entre o mundo demoníaco, o mundo humano, o mundo dos homens-fera e o mundo élfico. É uma ilha criada pelas 4 grandes raças na esperança de fazer um paraíso onde todas as raças possam viver juntas como iguais. Então, Stor pede a Leon que acompanhe a princesa até a Academia de Magia na Ilha Paraíso como seu guarda-costas. Eles tiveram que adicionar outra missão aqui. Leon aceitou a missão com felicidade, dizendo que seria uma honra e ele estaria a serviço na Ilha Paraíso. Um rei de cada tribo é enviado para assumir o cargo de senhor da ilha. A princesa se tornará a rainha e representará o mundo demoníaco. Assim que ela entrar na escola, Stor também conta a Leon que, na situação atual, existem alguns problemas entre os outros reis. Um dos representantes humanos os visitou. Stor explica que há um conflito entre os homens-fera e os elfos, já que ambos são estudantes da academia. Existem conflitos frequentes entre os estudantes de diferentes raças e a situação é bastante ruim. Stor confia a missão a Leon, dizendo que ele deve fazer as pazes entre os reis da ilha, os homens-fera e os elfos, e ajudá-los a resolver essa situação. Leon aceita a missão com felicidade, assegurando que terá sucesso como membro do exército do rei demônio. Stor se sente aliviado e orgulhoso de Leon, chamando de seu pupilo. Layla, Nemoi e Aled ficam com ciúmes, dizendo que Leon também é pupilo deles. Ele não pode ter Leon só para si. A princesa se levanta e repreende os 4 reis celestiais, perguntando o que há de errado com eles, já que nunca esperavam que um dia a princesa tivesse que repreendê-los. De repente, a princesa afirma que Leon é dela. Então, ela pega sua mão e sai da sala com ele. Então,
Layla pergunta a Storr se Leon sabe que eles estão prestes a se casar. Storr diz a ela que nunca esperava que a princesa propusesse casamento a Leon. Se a missão for bem-sucedida, Storr explica a eles que a princesa havia recusado o casamento arranjado anteriormente. Ela disse ao rei que não estava pronta para o casamento e que o rei demônio não deveria entregar tão facilmente sua preciosa filha. Ela confessou ao rei demônio que, se fosse se casar com alguém, seria com Leon. O rei demônio disse a ela que, se ele pudesse concluir com segurança sua missão na Ilha Paraíso, ele aceitaria sua proposta. Ao ouvir as palavras de Storr, Layla acredita que o rei demônio ama muito sua filha. Nimoy acha que será difícil para Leon, porque ele é humano. Aled aponta que a questão importante aqui é se Leon perceberá os sentimentos da princesa. Layla está convencida de que a princesa está plenamente ciente disso, já que entrou nisso de livre vontade. Todos percebem que é estranho, porque Leon e a princesa nem estão namorando no momento. Na próxima cena, Leon e Alice estavam a caminho da Ilha Paraíso. Leon percebeu que a missão de escolta na Ilha Paraíso não era diferente de qualquer outra missão que ele sabia que tinha que fazer o seu melhor para proteger a princesa, o que o deixou um pouco estranho por estar separado de todos por um tempo. No entanto, logo ele ganhou coragem e decidiu que definitivamente teria sucesso nesta missão. Na próxima cena, esse dia finalmente chegou. Era o dia da cerimônia de entrada na Ilha Paraíso. Leon acordou da cama e percebeu que eles haviam terminado de mover as malas ontem. Eles já se despediram de todos os guardas que os escoltaram até aqui. A princesa estava em seu quarto, e ele se sentiu constrangido ao vê-la. Ele perguntou por que ela estava em seu quarto. Ela explicou que acordou cedo esta manhã e tinha um tempo livre, então decidiu ler um livro ali. Ele questionou por que ela escolheu o quarto dele para ler. Ela respondeu que achou que seria divertido assistir Leon dormir. Leon disse a ela que está ali para protegê-la e não quer que ela ande por aí. Ela assegurou a ele que está tudo bem, já que chegou usando magia de transferência e não deu um passo sequer. Leon então a advertiu para ter cuidado com sua super magia de transferência, já que estão em uma ilha e ela ainda é a princesa. Ela pergunta a Leon se ele está preocupado por os 4 reis celestiais não estarem aqui, mas ela está feliz só por tê-lo ao seu lado como seu guarda-costas. Leon pergunta a ela se ela acha que os membros dos 4 reis celestiais seriam mais úteis do que ele. Ela esclarece que não se trata de quem é mais útil ou quem é mais forte. Em seguida, ela sugere que eles deveriam dar uma volta. Eles saem juntos. A princesa aprecia o clima que está realmente bom. É bom acordar cedo de vez em quando. Ela diz a ele que andar por aí só os dois parece um encontro. Leon humildemente expressa a dúvida de que um servo como ele nunca teria um encontro com uma pessoa tão nobre e magnífica como ela. A princesa fica desapontada ao ouvir esse lado de Leon. Curiosa, a princesa pergunta se seria possível para eles darem as mãos. Ele concorda feliz, dizendo que não se importaria de dar as mãos. A princesa fica muito feliz com isso e menciona algo que descobriu sobre a ilha. A praça com a fonte no final da rua é frequentemente chamada de lugar onde os amantes dão as mãos. De repente, Leon percebe que está sentindo uma perturbação em sua magia, embora fosse leve. Nesse momento, eles foram atacados por algum tipo de força mágica. Leon antecipa o ataque e o desvia. Então, ele pergunta se a princesa está bem. A princesa pondera se foi uma forma de magia de vento, mas também ficou intrigada sobre quem usaria isso em um lugar como aquele. Ela fica chateada por isso estar acontecendo agora. Do outro lado, estava Derek Galloway, o Senhor dos Homens Fera, de pé em frente a Laura Swift, a Rainha dos Elfos. Leon percebeu que uma explosão mágica se espalhou pelo ar. Nesse momento, a princesa caminhou na direção deles e perguntou se aqueles dois foram os responsáveis pela magia há pouco tempo. Laura respondeu com atitude perguntando e daí se eles fossem. De repente, a princesa ficou frustrada e disse a Laura que ela estava tão perto de dar as mãos com o garoto de quem gostava. Estavam cegos ou algo assim. Mesmo assim, aquela magia tola dela apareceu no pior momento possível. Laura perguntou se a princesa estava brava por causa da explosão mágica. A princesa respondeu que estava um pouco irritada com isso, mas não importava mais. Nesse momento, Leon chegou lá e disse a eles que a princesa protestou contra essas desavenças entre as raças. Felizmente, o feitiço que usaram não feriu ninguém. Se algo tivesse acontecido, alguém poderia ter sido gravemente ferido. Após ouvir Leon, Derek concordou com suas palavras e pediu desculpas por suas ações. Laura também pediu desculpas por suas ações. Laura argumenta que eles os atacaram primeiro. Ela usou magia para proteger seus queridos amigos e em autodefesa. Derek pergunta sobre o que ela está falando, já que claramente ela foi a única que os atacou primeiro. Laura diz agressivamente a Derek se aquelas orelhas dele estão apenas em sua cabeça como um adorno ou se ele ouve apenas o que é conveniente para ele. Ao fundo,
Leon pede à princesa para não tentar usar seu poder mágico nessa situação. Isso só vai piorar as coisas. E ele acrescenta, não faça essa cara. Você fica tão fofa, e não mostra seriedade na questão. De repente, Noah Eglan, o senhor dos humanos, chega lá. Ele diz a eles que ficaria grato se parassem de discutir. Afinal, eles vieram para esta ilha para representar suas respectivas raças ou estão dispostos a travar uma guerra interracial depois de assumir o trono. Laura concorda com ele, e Derek também. Depois disso, os dois saem de lá. Noah nota essas coisas acontecendo no campus durante seus passeios matinais. Alicia, que também estava observando, acreditava que Noah não estava sendo sarcástico. Ele estava observando por um tempo e que a maioria deles estava esperando para ver o que eles iriam fazer, mas ele estava escondido, como se estivesse esperando pelo momento perfeito. Noah explicou que era complicado. Então, Noah apontou que ela é a princesa do mundo demoníaco e o poder de seu guarda-costas é bastante alto também. Noah elogiou Leon por lidar com a magia de Laura facilmente, o que o surpreendeu. Leon ficou lisonjeado com as palavras de Noah. Nesse momento, Noah oferece a ele para ser seu guarda-costas. Leon ficou chocado com a oferta. Nesse momento, Alice afirmou que Leon pertencia a ela e ela nunca o entregaria para ele. Noah se pergunta que ele é humano afinal, então ele estava curioso para perguntar a ele. Alice enfatiza que é verdade que Leon é humano, mas isso não é o ponto aqui, porque Leon pertence a ela e ela nunca o dará a Noah. Noah sugere que ficar ali falando não é o melhor, então ele decidiu convidá-los para sua casa. Eles concordaram em se encontrar lá na residência de Noah. Alicia perguntou sobre a história da princesa dos elfos e do príncipe dos homens fera e o que havia acontecido entre eles. Noah explica que a história remonta a 2 anos atrás. Tudo começou com uma disputa entre uma pequena tribo de elfos e um grupo de homens fera. As brigas são comuns na escola, mas por alguma razão, os conflitos aumentaram tanto em número quanto em escala ao longo do tempo. Os estudantes de ambas as raças se voltaram uns contra os outros. Desde o 2º ano, um grupo já havia se formado em torno daqueles dois. Mesmo agora, no 3º ano deles, essas coisas só continuaram piorando. Uma rivalidade coletiva e os dois reis são representados como os líderes dessa rivalidade, Derek e Laura. Então, quando ele sentiu que não poderia fazer tudo sozinho, ele foi ao mundo demoníaco em busca de ajuda, e coincidiu com o movimento em que a princesa do mundo demoníaco se tornaria a rainha de sua parte da ilha. Alicia menciona que foram encarregados de fazer as pazes entre os alunos elfos e homens fera, então estão dispostos a cooperar com Noah. Ela admite honestamente que não tem um plano ou manobra política para este assunto. Noah a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar, porque ele já tem um método em mente. Então, ele pergunta a ele se conhecem a Torre das 4 Folhas na escola da Ilha Paraíso. Ele explica que é um símbolo de paz entre as 4 principais raças, mas tem estado fechado há cerca de 1 ano porque requer 4 chaves para abri-lo. Cada líder de suas respectivas raças possui uma das chaves. Noah possui a chave para o lado dos humanos e assume que ela possui a chave para o lado dos demônios. Laura e Derek possuem as chaves restantes. Alicia confirma para Noah que ele quer que ela peça a Derek e Laura pelas chaves para abrir a Torre das 4 Folhas. Noah explicou que em pouco mais de 1 mês, toda a ilha celebrará seu aniversário com uma festa, e se pudessem abrir a torre no momento perfeito, seria a oportunidade perfeita para a paz. Tudo o que precisariam fazer é pedir a aprovação de Laura e Derek e inserir suas chaves. Noah menciona que tem estado muito ocupado com os preparativos para a festa. Alicia o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, não tem queixas em relação ao seu plano e está disposta a ajudá-lo. Eles cuidarão do resto e, esperançosamente, conseguirão a paz. Noah responde que está agradecido, deixará este assunto em suas mãos habilidosas para que ela faça o que achar melhor. Alicia decide que se sente livre para começar hoje. Isso deixou Leon ansioso. Na próxima cena, no salão, Noah se levantou no palco e deu as boas-vindas calorosas a todos os novos alunos. Ele se apresentou como Noah Eglan, representante dos estudantes do mundo humano. Leon ficou impressionado com a forma como Noah saudou todos. Ele agiu como um verdadeiro lorde. Alicia disse a ele que foi uma maneira decente de cumprimentar. Ela ganhou coragem e assegurou a Leon que daria as boas-vindas adequadas aos novos alunos e mostraria que era melhor. Alicia subiu as escadas em direção ao palco e se aproximou do microfone. Ela se apresentou como Alicia Arite, do mundo demoníaco. Ela estava orgulhosa de fazer parte dessa escola onde diferentes raças convivem e aprendem juntas. Com isso dito, ela tinha um pedido para os seus senpais. Eles estavam planejando abrir a Torre das 4 Folhas no aniversário da escola, que seria celebrado em cerca de 1 mês. No entanto,
Disseram a ela que esta escola tinha uma desagradável rixa entre seus alunos do passado, e por esse motivo, a torre foi fechada. Ela mencionou que, se a torre não fosse aberta novamente, seria muito problemático. Então, ela pediu a eles para se curvarem a ela e entregarem suas chaves. Com isso, encerrou seu discurso e desceu do palco. Ela perguntou alegremente a Leon se parecia impressionante para todos. Na próxima cena, Alice e Leon estavam caminhando pelos corredores da escola. Muitos alunos estavam olhando para eles, comentando como ela fez aquele grande discurso na cerimônia de boas-vindas. Não é de admirar que a realeza faça as coisas de maneira diferente. Todos podiam ver sua nobreza, até mesmo na forma como ela andava. Acreditavam que ela estava em outro nível. Em seguida, a atenção deles se voltou para Leon. Eles o consideravam o servo dela. Havia rumores de que ele era da raça humana. A pergunta brilhante surgiu sobre por que um humano cuidaria de uma princesa demoníaca. Leon sentiu que estava um pouco fora de lugar na escola. Ele estava incomodado com os comentários deles. Alicia percebeu isso e disse a ele para não prestar atenção aos outros, apenas se concentrar nela. Leon a assegurou que é seu trabalho permanecer alerta. Alicia o confortou, dizendo que ele não deveria se preocupar com todas as pessoas ao seu redor, porque ela não se importa com o que os outros dizem sobre ele, ela o vê como seu guarda-costas. Leon se sentiu aliviado ao ouvir isso. Então, eventualmente, eles chegaram ao departamento de segurança. Leon perguntou se ela queria se juntar ao departamento de segurança, e ela confirmou que agora lidariam com líderes de duas raças, já que ambas as partes eram lideradas por alunos do terceiro ano. Alicia percebeu que precisava estabelecer sua autoridade na escola. Leon concordou. Como nobre, ela era a mesma, mas como estudante, era nova. Alicia acreditava que precisava ser inteligente para ser levada a sério pelos outros. Então, eles entraram na sala do departamento de segurança. Os alunos lá dentro os olharam com suspeita e seriedade. Leon acreditava que, considerando o que aconteceu na cerimônia de entrada, não esperava que fossem receber uma recepção calorosa desses estudantes. Nesse momento, ela perguntou sobre o paradeiro de Noah. Um dos alunos informou a ela que o chefe estava fora do escritório devido a um assunto com o departamento de segurança. Alice então expressou seu desejo de ingressar no serviço de segurança. O aluno respondeu que estão aceitando apenas alunos do primeiro ano no segundo semestre. Além disso, ele precisa da aprovação do chefe antes que ela possa começar a trabalhar lá. Alice esclarece para ele que ele está enganado. Ela não está interessada em ser apenas um membro. Ela pretende ser a líder aqui. Ele argumentou que ela, sendo uma caloura, não pode ser a chefe de um departamento inteiro. Ela assegurou a ele que está sendo bastante séria e enfatizou que a competência era o que importava. Então, ela o desafiou a competir com a pessoa mais forte entre eles. Contra seu guarda-costas Leon. Não pergunte a ela o que ela está tentando realizar aqui. Alice acredita que é necessário mostrar sua força desde o início. Ela não se importaria de fazer isso pessoalmente, mas acredita que ter Leon demonstrando sua força silenciaria qualquer reclamação. Leon achou que isso estava indo longe demais, mas Alice ordenou que ele obedecesse. Isso simplesmente não é justo para Leon. No entanto, ela acredita que é totalmente justo, pois é sua autoridade. Nesse momento, o aluno perguntou se eles terminaram de conversar. Ela respondeu que terminaram e que ele pode atacá-la quando quiser. Ele ficou muito bravo e disse a ela que a esmagaria. Leon respondeu a ele que não permitiria que isso acontecesse. De repente, o aluno usou seus poderes mágicos e os atacou com uma pedra, mas Leon conseguiu parar e bloquear o golpe. O estudante ficou surpreso ao ver isso e perguntou a Leon o que ele fez com seu feitiço. Leon respondeu que seu professor, Aled, um dos 4 reis celestiais, já lhe disse que o tipo de magia que cria uma estrutura determinada com o elemento terra é como um quebra-cabeça. Se ele conseguir desmontar todas as peças, poderá quebrá-lo. De repente, o estudante o atacou com outro feitiço, mas novamente Leon conseguiu contra-atacar. Ele ficou chocado e surpreso ao ver que os poderes de Leon estão em outro nível. Leon parou seu ataque e também mostrou que podia controlar a magia dos outros. Bestas, humanos, elfos e demônios o fascinavam. Ele não conseguia entender como um membro da família real, como a princesa ou Noah, poderia estar numa posição tão elevada para representar sua raça. Talvez seja porque foram abençoados com um tipo especial de magia chamada autoridade. O poder da família real do mundo demoníaco é um atributo de controle, com a magia de transposição como uma de suas formas. No caso da princesa, dominar o espaço ao seu redor é sua especialidade. Além disso, o poder pode ser transmitido de uma família real para outra. Os 4 reis celestiais receberam o poder de controlar os elementos de fogo, água, terra e vento do rei demônio da mesma forma. Da mesma forma,
a princesa concedeu a ele a autoridade. A ação que ele fez foi a regra mágica, que pode interferir na magia para dominá-la e controlá-la. De repente, Leon usou o feitiço do estudante contra ele. Então, Leon perguntou à princesa se poderia parar agora. Impressionada, ela respondeu que sim. Então, Alice anunciou que, por tudo o que aconteceu, há uma razão pela qual ela tem que se juntar a esse clube. É por isso que teve que tomar medidas enérgicas, sabendo que seriam tão rudes. Nesse momento, Noah entrou na sala com o Sensei Nigel. Noah elogiou os poderes de Leon. No entanto, Alice notou que ele estava observando novamente. O Sensei Nigel disse a ele: "Isso é realmente motivo para rir, Noah? Isto é o departamento de segurança e ele é o chefe de segurança da escola, mas ele está procurando problemas." Noah percebeu o quão honroso era o Sensei Nigel e o considerava um calouro de alto nível. Mas o Sensei Nigel não ficou impressionado. Ele considerava o conflito entre elfo, homem-esfera e humanos apenas uma disputa entre estudantes e não concordava que deveriam abrir a torre. Então, ele disse a Noah para ser firme e voltou à sua investigação antes de sair da sala. O estudante pediu desculpas a Noah por todo o problema que tinham criado. Noah respondeu que não estava preocupado com isso, pois estava bastante certo de que não era culpa dele. Então, Noah voltou sua atenção para Leon e Alicia, contemplando admiti-los no clube. Ele reconheceu a autoridade dela na ilha e anunciou que, de agora em diante, eles eram membros do Departamento de Segurança. Grata, Alice agradeceu a ele, mas também o questionou sobre a segurança dessa decisão, perguntando se ia contra as regras. Noah os tranquilizou, dizendo que não precisavam se preocupar com isso. Como chefe de segurança, deu-lhe sua primeira ordem. Noah ordenou que obtivessem as chaves ausentes para acessar a grande torre das 4 folhas. Ele os deixaria decidir como poderiam alcançar seu objetivo. Eles aceitaram sua missão e saíram da sala. Alicia diz a Leon que precisam atender aos padrões de sua segurança tradicional. Ela acredita que isso é apenas o começo para eles. Então, ela aprecia o esforço de Leon, reconhecendo que não teria conseguido sem ele. Leon responde que fez o que deveria fazer como seu guarda-costas, mas se pergunta por que ela se incomodou em procurar uma briga. Ela explica que um incidente chamativo como esse atrairia a atenção de todos. Agora, se Leon pudesse se beneficiar de uma de suas realizações, as pessoas apreciariam sua proteção. Leon fica satisfeito ao ver a princesa pensando nele. De repente, alguém jogou facas neles. Leon sentiu esse ataque iminente. Ele rapidamente pegou a princesa e esquivou-se das lâminas. Um cara mascarado com uma espada estava indo na direção deles. Leon percebeu que as facas que ele havia jogado eram algum tipo de barreira, possivelmente bloqueando sua saída. Ele usou seus poderes mágicos para controlar sua magia, determinado a não deixar o cara sair impune. Ele avisou a princesa para ficar para trás, protegendo-a do perigo, já que parecia que o cara estava mirando nela. Ele resolveu não permitir que ele machucasse alguém de quem ele gostava. Ele decidiu furiosamente esmagá-lo. O cara mascarado atacou Leon com sua espada, mas Leon conseguiu esquivar seu ataque e contra-atacar com um golpe próprio. Ele o desarmou, percebendo que o movimento do assassino era muito lento em comparação com seu mestre, Aled. O assassino atacou Leon novamente usando sua faca, mas Leon desviou e contra-atacou com um poderoso chute. O assassino perdeu a consciência e caiu no chão. Leon verificou se a princesa estava bem. Depois, ele tirou a máscara do rosto do assassino. Acontece que o assassino era uma garota e havia um colar de escravidão com um dispositivo explosivo preso ao rosto dela, como um dispositivo silenciador. Alice achou esse ato desumano, considerando que muitos delinquentes faziam coisas assim. De repente, o dispositivo foi ativado e a garota assassina ficou assustada. Alice percebeu isso e perguntou a Leon se ele poderia cancelar a magia, pedindo sua ajuda. Leon concordou e salvou sua vida. Preocupada, Alice disse a ele que não podiam simplesmente abandonar uma garota chorando. E para ela parecia que ela estava pedindo ajuda deles. A garota contou a eles que tentou matá-los. Então, Alice a consolou, dizendo que ela não precisava explicar nada, pois entendia que suas intenções não eram machucá-los. Alice pediu a ela para agradecer a Leon, pois ele foi quem salvou sua vida. Então, Alice a abraçou e a confortou, dizendo que foi uma situação assustadora, mas agora está tudo bem. A garota estava chorando. Na próxima cena, Leon e Alice estavam em casa. Alice não conseguiu obter nenhuma informação do colar amaldiçoado. Curioso, Leon perguntou por que aquela garota assassina estava em sua casa. Ela estava vestida como uma escrava. Ela perguntou a Leon se havia algo de errado com ela. Leon respondeu que ela é uma assassina. Alice pediu a Leon para não chamá-la de assassina, pois o nome dela é Maria.
Alice expressou seu desejo a Leon de que ela quer ajudar Maria porque ela não tem para onde ir e, além disso, ela é grata por Leon estar aqui para protegê-la. Maria era assassina de capa preta. Ela foi detida pelo Departamento de Segurança e levada ao Rei Noé, o dono da ilha inteira. Ela havia perdido a memória devido aos efeitos do colar. Tudo o que ela se lembra é que era uma escrava. Alguém a comprou e a usou como uma ferramenta. Desde então, Alicia perguntou a Leon se ele acha que Maria tentará atacá-la novamente. Leon assegurou a ela que não há motivo para que ela machuque mais. Curiosa, Alicia perguntou se algo acontecer com ela. Leon a protegerá, certo? Envergonhado, Leon respondeu que ele ficará ao lado dela. Na próxima cena, na escola, depois que a aula do Sensei Nigel terminou, Alicia percebeu que o Sensei Nigel era inteligente, mas suas aulas eram entediantes. Leon sentiu que não podiam culpar a princesa por ficar entediada na academia. Juntos, saíram da sala de aula. Alice achou que era hora de colocar seu plano em prática para obter as chaves dos líderes dos Elfos e Homens-Fera. Maria perguntou sobre as chaves desaparecidas e Alice explicou sua estratégia. Tentariam chegar a um acordo, e os líderes dariam as chaves como um sinal de reconciliação. Alice acreditava que seria mais fácil se encontrassem a pessoa certa para iniciar uma reunião sem abordá-los diretamente. Alice decidiu que primeiro deveriam ir ao Departamento de Segurança e, em seguida, entrar em contato com o lado dos Homens-Fera. Ela perguntou a Maria se ela a acompanharia até o Departamento de Segurança. Maria hesitou porque era uma elfa, e havia chance de ela provocar os Homens-Fera. Alicia respondeu que duvidava que isso acontecesse e que não deixaria para trás alguém importante para ela. Maria ficou tocada pelas palavras gentis de Alicia e ficou muito feliz. Seria um prazer para Maria se Alicia permitisse que ela a acompanhasse ao departamento. Maria ficou emocionada e concordou em acompanhá-la sem hesitação. Depois, Alicia se virou para Leon e perguntou se ele estava com ciúmes de Maria. Ela assegurou a ele que não precisava se preocupar, pois ele era o seu favorito. Na próxima cena, Alicia, Maria e Leon visitaram Noah no departamento de segurança. Noah disse a eles que não era popular, mas gostava de se dar bem com os alunos do primeiro ano. Alicia concordou em ajudar Noah, contanto que ele não tentasse roubar Leon dela. Então, Noah sugeriu Maria, já que ela já era estudante da escola, para aproveitar sua vida estudantil. Maria agradeceu por suas palavras gentis. Depois, ele voltou sua atenção para Leon, convidando-o para jantar em sua casa, mas apenas se Leon quisesse se juntar a ele. Irritada, Alicia respondeu que não permitiria isso. Noah expressou desapontamento, dizendo que era uma pena, pois achava que seria bom se Leon falasse com seu guarda-costas e desse algumas dicas. Alicia respondeu que não era justo, pois Noah estava tentando atrair Leon com algo que ele claramente estava interessado. Então, Alicia disse a Noah que era hora de eles irem. Noah perguntou se ela seria capaz de lidar com a situação, já que ela teria que falar com o líder dos Homens-Fera e ela não tem experiência nisso. Noah sugeriu que Alicia relaxasse. Então, todos eles decidiram ir para a floresta encontrar os Homens-Fera. No caminho, Noah disse a eles que o poder mágico era mais forte ali do que em qualquer outro lugar da ilha. Ele notou que Alice era uma usuária de magia espacial, seus poderes mágicos eram incríveis e seus sentidos eram muito aguçados. Alicia ficou surpresa ao ver que Noah já sabia sobre seu poder. Noah a elogiou, dizendo que ela era um gênio no reino demoníaco, então era impossível não ouvir esse tipo de informação. Então, Noah afirmou que tem certeza de que ela sabe sobre seus poderes também. Alicia respondeu que era o atributo da unidade. Noah confirmou o palpite dela. Depois perguntou a Leon se ele sabia sobre o poder da unidade. Leon respondeu que ouviu falar que é um poder que fortalece o poder mágico. Quanto maior o número de processadores aos quais o atributo foi dado, maior é o poder de fortalecê-lo. Isso poderia ser descrito como o poder de transformar conexões humanas em energia. Nesse momento, Noah o interrompeu e disse a todos que eles chegaram ao lugar. Os Homens-Fera estavam bem na frente deles. Então, Alicia disse aos Homens-Fera que gostaria de falar com o senhor deles. Um deles respondeu que não sabem o que ela está pensando, mas perguntou por que o senhor deles convidaria o inimigo. Nesse momento, Maria pediu desculpas a Alicia por tê-la colocado em apuros. Alicia respondeu que não cabe a ela se desculpar, são esses caras que a culpam injustamente. Leon percebeu que ela os estava provocando. Os Homens-Fera responderam que a princesa do mundo demoníaco parece ser boa em se provocar. Alicia os advertiu para se afastarem e ela perdoaria a falta de respeito deles por seu subordinado. Os Homens-Fera se recusaram a se afastar, pois tinham a missão de proteger o senhor deles. Alicia perguntou se isso era algo que Derek sabia. De qualquer forma, se for o caso, então ela terá que abrir caminho à força. Alicia os advertiu para recuarem.
Nesse momento, os Homens-Fera ficaram enfurecidos com sua ameaça. De repente, eles a atacaram com seu feitiço mágico. Alice os contra-atacou com seu feitiço. Seus poderes mágicos eram muito mais fortes do que os dos Homens-Fera. Todos eles estavam de joelhos, lutando para reagir. Ela os derrotou com um único feitiço. Depois, seguiram seu caminho, passando por eles. No caminho, Noah elogiou os poderes de Alice e acreditou que a manipulação da gravidade era algo a se temer. Alice respondeu que era apenas um truque pequeno, mas ela se perguntava se poderia usar a manipulação da gravidade para esmagá-los a qualquer momento. Depois, chegaram à casa de Derek e todos se sentaram na sala de estar. Noah estava desapontado com o tipo de boas-vindas que receberam dos Homens-Fera, e Alice pensou que havia outra confusão acontecendo. Noah se perguntou como as coisas estavam agora, mas parecia que Derek e Laura costumavam ser bons amigos no passado. Leon ficou surpreso ao ouvir isso. Noah informou a eles que originalmente os Homens-Fera e os Elfos eram ambas raças que viviam na natureza. Embora não fosse visível, havia uma grande lacuna entre as duas raças porque viviam no mesmo território. No entanto, os dois eram amigos de infância, mesmo sem serem ligados por essas correntes, até que ocorreu um certo incidente. Ele não sabia os detalhes, mas Laura quase morreu por causa de Derek. Alicia disse a ele que ele deveria ter mencionado uma informação tão valiosa antes. Noah respondeu que havia obtido essa informação recentemente. Nesse momento, Derek entrou na sala de estar. Ele acabará de descobrir que seus amigos tinham causado problemas para eles no caminho até ali. Alice assegurou a ele que não precisava se preocupar, pois sabia que ele não havia dado a ordem. Noah explicou que a situação não havia se escalado, então ele não informaria a escola e o departamento de segurança ficaria fora disso. Derek agradeceu a Noah e depois perguntou a ele sobre o propósito de sua visita. Alicia disse a ele que ele já sabia a resposta e não havia necessidade de ser tão sério sobre isso. Ela explicou que estavam em uma ilha paradisíaca onde tribos de todas as classes sociais coexistiam, e a escola experimentava uma rivalidade entre espécies, com os senhores da ilha e a família real no centro de tudo. Ela perguntou a Derek se ele não achava a situação um pouco estranha. Derek pediu desculpas, mas disse que não podia dar a ela a chave. Ela perguntou se era porque ele odiava os elfos. Alicia tinha ouvido dizer que ele e Laura tinham um vínculo muito forte desde a infância. Se esses eram seus sentimentos pessoais, então ele estava sendo muito injusto. Derek disse a ela que ela estava errada. Ele acreditava que ela era uma mulher livre. Ele valorizava a liberdade dela e até pediu desculpas, mas ele não podia lhe dar a chave. Ele acreditava que não era assim que ele deveria agir como um senhor. Mesmo assim, ele faria o que pudesse para ajudá-la. Alicia respondeu dizendo que se fosse assim, gostaria que ele cooperasse. Ela faria o seu melhor à sua própria maneira. Nesse momento, Leon interveio. Curioso, ele perguntou se Derek realmente queria fazer as pazes com os elfos. Derek perguntou sobre sua identidade. Então Leon se apresentou e disse a ele que era o guarda-costas da princesa Alicia. É apenas um palpite, mas ele sente o mesmo que Derek. Ele é o guarda-costas da princesa demoníaca, mas ainda é um humano. Ele foi abandonado no mundo demoníaco quando era apenas um bebê e desde que foi encontrado, ele foi criado pelos 4 reis celestiais. Ele acredita que é um ser humano frágil em comparação com os 4 reis celestiais e a princesa. Ainda assim, ele aprendeu que humanos e demônios podem estar juntos. Ele está bastante certo de que Derek sente o mesmo porque ele conhece Laura desde que ela era criança. Ele acredita que Derek quer fazer as pazes com os elfos, mas há algo que não está permitindo. Ele não consegue deixar de se perguntar se há outro motivo pelo qual eles não podem estar juntos. Nesse momento, Leon pede desculpas por sua interrupção. Ele não quis ultrapassar os limites. Alicia diz a ele que foi bom da parte dele. Ela foi emocionalmente tocada pelas palavras de Leon. Ele continua dizendo que não sabe o que está impedindo Derek, mas ele parece autoconsciente e parece ter dificuldade para relaxar. Ele está disposto a lutar com Derek, se necessário. Leon pergunta a ele por que ele não conta o que está realmente pensando.